meio da extensa carta sagrada de número 20, extensa, profunda, difícil de ser explicada, na qual ele estava nos trazendo o conceito da criação, como e de onde vão surgindo as criaturas nos moldes que são, finitas, limitadas, como isso surge a partir do Criador, que é infinito e limitado, como essa energia divina é processada para dar origem a criaturas da forma que são. Está nos explicando aqui detalhadamente como ocorre esse processo, segundo os níveis explicados na Kabbalah. Continua agora o Alter Rebbe nos dizendo, ainda falando sobre a origem e surgimento dos diversos tipos de criaturas, ainda no plano mais elevado. Ainda falando do plano de Atzilut, do mundo da emanação, a primeira revelação divina, onde Deus está lá unificado plenamente com as 10 Sefirot, tanto as chamadas luzes como os chamados recipientes das Sefirot, são uma coisa só com Deus, e portanto eles têm o poder criativo, eles têm também o poder de criação, porque o poder de criar algo do nada é algo que apenas Deus tem. Então somente no mundo de Atzilut, quando os 10 atributos estão ainda plenamente integrados e unificados com Deus, dele se deriva também esse poder criativo. Continua nos especificando e nos explicando: Ach neshamot malachim sheyatzu mizivug haneshikin vechen neshamot adam sheyatzu mizivug dezun de Atzilut Kodem sheyardu lebiyah. Ele começa aqui, ele faz referência a outras metáforas que estão utilizadas na Kabbalah, e como nós já falamos várias vezes, temos que tomar muito cuidado para não materializar os conceitos. Temos o Baal Shem Tov nos alertava sobre isso e dava muita ênfase, e por isso alguns receavam sobre aqueles que não tinham o devido preparo de desprendimento do mundo físico e material, ou poder de abstração para entender os conceitos esotéricos e os exemplos e metáforas que são trazidos na Kabbalah. E às vezes as pessoas pegavam as coisas e tomavam ao pé da letra e incorriam no risco de estar até profanando os conceitos mais elevados e profundos. Por isso alguns tinham também restrição quanto a quem pode estudar Kabbalah e quem pode ser iniciado nessa sabedoria esotérica. Aqui ele vai nos mencionar também metáforas utilizadas na Kabbalah, nos dizendo que existem as almas dos anjos, ou seja, existe a força vivificante em cada criatura. Então, assim como o ser humano é dotado de almas, existem as almas que se incorporam, que se revestem no corpo da pessoa aqui nesse mundo. Existem almas também que se investem nos anjos, é uma outra categoria de alma. Então, as almas de anjos se revestem apenas nos anjos, enquanto que as almas humanas somente nos humanos, de forma geral. Deus nos diz que, conforme explicado na Kabbalah, nas metáforas que a Kabbalah se utiliza, as almas dos anjos que surgiram através do chamado Zivug Neshikin, uma união, um vínculo em forma de beijo. Essa é a tradução literal, mas essa é a metáfora mais que é utilizada aqui na Kabbalah para descrever de onde surge ou como foram criados, como surgiram e apareceram as almas dos anjos. Então a Kabbalah nos descreve isso falando do beijo, a maneira mais etérea de união das Sefirot, de onde as entidades espirituais emanam como almas dos anjos. Ou seja, almas de anjos e outras entidades espirituais, sua força vital é derivada desse tipo de união, que é chamado na Kabbalah, ou descrito através da metáfora de Zivug Neshikin, a união em forma de beijo, por assim dizer.
Por outro lado, nós temos também também as almas dos seres humanos, que elas são derivadas da chamada união de Zun de Atzilut, a união entre as Sefirot, de Zer Anpin e Malchut, as 6 Sefirot emocionais, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, que na Kabbalah são chamadas pelo acróstico de Zozer Anpin, que traduzindo literalmente significa pequeno semblante, em contraste a um conceito que existe em Keter de Arich Anpin, o longo semblante, mas enfim, aqui o que é relevante não é a tradução literal e o que ela representa, mas o conceito em si. Quando essas 6 sefirot se unem, transmitem um fluxo de energia para a 7ª sefirá, que é a sefirá de Malchut. A sefirá de Malchut é chamada como elemento feminino, e essas 6 sefirot acima são chamadas do elemento transmissor, que emite o fluxo, e portanto ele é considerado como elemento masculino, e essa união entre a sefirot de Zer Anpin e Malchut no mundo de Atzilut, então isso é denominado na metáfora cabalística como se isso fosse literalmente um zivug gufani, uma união física, como numa relação íntima, numa relação conjugal, marital. Então ele nos diz que as almas, a espiritualidade presente nos anjos, ela é derivada da chamada união, entre aspas, em forma como de um beijo, que é mais etérea. Por outro lado, as almas humanas, elas são derivadas dessa união, daquilo que é tratado, daquilo que é descrito como uma união física. Claro que lá não existe nenhum aspecto nem físico, nem material, nem corpóreo, muito menos na Sefirot, e nada em Atzilut. Isso são apenas metáforas, sempre ressaltando isso. Não é? Então ele nos diz, essas almas, elas são originadas ainda no mundo de Atzilut, seja as almas dos anjos, como também as almas dos seres humanos. E essas almas dos seres humanos, uma vez que elas vão acabar se revestindo também de um corpo físico material, então a sua origem também é equiparada a uma relação física corpórea mais próxima. De qualquer maneira, ele nos diz, antes dessas almas, Kodem Sheirdu Lebia, antes delas descerem para os planos inferiores, de Briá, Yetzirá, Asiá, enquanto elas se encontram ainda em Atzilut, quando elas são produzidas em Atzilut, Einan Bechlal Yesh Vedavar Nifrad Bifnei Atzmo, essas almas no estado que elas se encontram ainda em Atzilut, elas absolutamente não podem ser considerado algo à parte, ou já uma criação, uma criatura, um ser à parte, distinto e separado per si, de forma alguma. Quando elas se encontram ainda em Atzilut, elas estão ainda perfeitamente integradas, acopladas na divindade, integradas na divindade, unificadas com Deus. Elas ainda são uma mostra de divindade, ou seja, lá o que está em evidência é o Criador, e ainda não as criaturas. Já foram aqui criadas, ou pelo menos surgiram a origem de criaturas espirituais, seja almas que darão vida a anjos, ou almas que irão se incorporar em seres humanos, mas as criaturas espirituais, almas, conforme elas se encontram em Atzilut ainda, onde elas são originalmente produzidas, antes de descerem para os planos mais baixos, onde elas vão ser adaptadas, processadas, condensadas, ocultadas a sua luz, etc. Mas quando elas se encontram ainda em Atzilut, elas estão integradas ao Criador, elas ainda não aparecem lá como criaturas à parte, mas sim, elas estão unificadas com o Criador, apenas que através de um tzimtzum, de uma contração, de uma condensação imensa. Porque no momento que elas já são consideradas almas, então parece que elas já vão dar origem a alguma outra criatura e ser, vão dar vida a outro ser. Por isso aqui elas já foram submetidas a um tzimtzum, a uma condensação, uma contração, uma limitação. Porém, elas continuam no mundo de Atzilut plenamente integradas, unificadas com o Criador,
e, portanto, anuladas também diante dele. Isso que ele vai nos explicando, que por um lado nós vimos que mesmo os chamados, nós vimos anteriormente, que mesmo os corpos dos anjos de Atzilut, não só as almas, os corpos dos anjos, é claro que aqui não é também nem corpo físico, nem feito a partir, composto a partir de qualquer substância, nem física e material, mas vamos dizer o lado que ele chama mais baixo, inferior dos seres angelicais, que ele chama do aspecto corpóreo deles, não é? Então, o aspecto corpóreo dos anjos de Atzilut, eles são considerados já algo, aquilo que nós vimos anteriormente, que as câmaras de Atzilut, ou os anjos, os corpos dos anjos, é a origem inicial mais remota daquilo que vai surgir mais tarde, se desenvolver como uma criatura à parte, etc. Mas se isso pode acontecer, ou seja, essa identificação como origem de uma criação, criatura à parte ser, isso talvez possa se aplicar aos chamados corpos angelicais. Porém, se tratando das almas dos anjos em Atzilut, assim como até as almas dos seres humanos, quando ainda em Atzilut, elas são perfeitamente Elokut, são totalmente divindade, estão completamente integradas com a divindade, unificadas com ela. Então, não só as almas dos anjos, quando em Atzilut, são ainda divindade, mas também as almas humanas, conforme se encontram em Atzilut, estão plenamente integradas, perfeitamente unificadas com Deus, e, portanto, anuladas a Ele, são divindade total e absoluta, quando ainda no plano de Atzilut. O que é naquelim dessas sfirot de Atzilut, assim como nós falamos, assim diz o Tikkunei Zohar, mesmo o que se aplica em relação aos chamados recipientes das 10 sefirot de Atzilut, que por mais que eles tenham alguma aparente definição, isso é Chokhmah e não Binah, isso é Chesed e não Gvurah, isso é bondade e não severidade, porém nós falamos que até os recipientes das 10 sefirot de Atzilut, Shem Bibchinat Gvul, que os recipientes aparentemente já denotam alguma delimitação, não é? Isso é Chesed, isso é bondade e, portanto, não é severidade, que é o oposto. Então, isso já é uma delimitação. Então, aparentemente, os Keilim, os chamados recipientes da Sefirot, as luzes presentes na Sefirot são idênticas em toda a Sefirot, como já explicamos. O que dá o formato, o que dá a característica específica são os Keilim. Portanto, o que é limitativo são mais os chamados recipientes. Mas em Atzilut nós falamos que por mais que esses recipientes de Atzilut tenham algum aspecto limitador, על-ידי צמצום אור האינסוף, הוא הקו המלובש בנירן שלהם, וכמו צמצום הראשון להיות חלל וכולי. Ele nos diz, isso ocorre também através do tzimtzum, da contração, da condensação, limitação, ocultação da luz infinita de Deus, que isso seria aquele facho de luz, aquele foco de luz, aquele reflexo, aquela linha de luz divina que se reflete, que brilha na parte espiritual da Sefirot, nos chamados Nefesh, Ruach e Neshama deles. Mas eles são submetidos a um tzimtzum, essa condensação, esse ocultamento, a exemplo do mais forte de todos os tzimtzumim, porque há em cada